o governo Dutra, o governo Vargas, o, o governo Dutra, o governo Vargas, o governo JK, o governo Jânio Quadros e o João Goulart, já nos aproximando do golpe militar de 31 de março de 64, tá? Então, o primeiro exercício da aula 57 diz o seguinte: Fundação Getúlio Vargas, né? 13 de agosto de 2013, né? Então, 2013, essa notícia aqui. Vamos ver o que diz a notícia. A Câmara dos Deputados devolveu hoje, simbolicamente, o mandato parlamentar a 14 deputados do antigo Partido Comunista Brasileiro, porque esses caras haviam sido eleitos lá em 1946, inclusive o prefeito de Santo André, na época, né? Era do Partido Comunista, e logo na sequência, depois da Constituição ter sido publicada, eles tiveram seus mandatos cassados. Tá? O Partido Comunista caiu na ilegalidade, depois ele volta, né, a ser legal só para as eleições de 1989, a presidência da República, com o candidato à época, o Roberto Freire. Tá? Olha, eles foram eleitos em 46 e cassados em 48, né? Cassados em 48. Os mandatos foram cassados pelo então Supremo Tribunal Eleitoral, que cancelou o registro em 7 de maio de 47, 3 anos após os deputados terem sido eleitos. Interessante perceber que, além dos deputados, nós tivemos um senador eleito aqui, foi o Luiz Carlos Prestes, né? Foi eleito aí, e foi um candidato, um deputado, um senador constituinte, inclusive. No início da sessão, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, prestou sua homenagem aos deputados cassados, dizendo, abre aspas, hoje, ao prestar essa homenagem, resgatamos a dignidade do parlamento brasileiro frente a um episódio que fez o partido sangrar e deixou importante parcela da população sem representação política, né? E interrompeu também a carreira de um grande número, né, de bons políticos, né, que poderia ter feito carreira e podia ter contribuído com a nação, né? E o golpe militar também vai fazer isso em 64, vai interromper a trajetória de um grande número de políticos, o João Goulart, Juscelino Kubitschek, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, enfim, um monte de bons políticos que, quando já voltam para o Brasil, no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, já estão envelhecidos, né? Já não vão mais poder dar toda a sua energia, toda a sua contribuição para o crescimento e para a solução dos nossos problemas, tá? Então, aí vem as alternativas, né? Vem as alternativas. Com base nessa notícia, é correto afirmar, vamos ver aqui, eu só peguei A e B, né? A B é a correta. A cassação dos parlamentares ocorreu devido à descoberta de um projeto de tomada de poder. Não, né? O PCB, ele estava numa etapa da sua história, correspondendo aos interesses do Partido Comunista da União Soviética à época, da formação de alianças com os setores mais adiantados das burguesias nacionais, tá? E a conquista do poder através do voto. Então, essa daí não é correta, né? A tese conspiracionista, né? Golpista, a fase golpista revolucionária imediata dos partidos comunistas já havia sido historicamente superada. Bem, a cassação revela os limites da democracia brasileira. Essa é correta, ó. Os limites da democracia brasileira entre 45 e 64, impedindo a livre organização partidária do país. Quer dizer, podia participar desde que não fosse de um certo segmento, né? Quer dizer, havia liberdade peronomútil, né?
Isso no contexto da Guerra Fria, em que a bipolaridade, a oposição Estados Unidos-União Soviética, forçava um alinhamento do país a uma dada esfera de influência. No caso do Brasil, nós nos alinhamos aos Estados Unidos. Tá? E tudo que fosse anti-americano deveria ser caçado, esquecido. Essa faculdade é maravilhosa, hein? Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Tá? Quem quer fazer economia, quem quer lidar com bolsa de valores, quem quer atuar no setor financeiro, essa faculdade é extraordinária. Tá? Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Quando eu falo em mercado de capitais, eu lembro de criptomoedas. E quando eu lembro de criptomoedas, eu lembro do Bruno, para dizer que recebi as lições do Bruno, viu? Obrigado, Bruno, por ter mandado suas lições. Bom, questão número 2. No pós-guerra, o entendimento do nacionalismo... Espera um pouquinho só aqui, pessoal. IBMEC é uma faculdade ótima. Agora vamos para a questão número 2 dessa aula, é que eu queria comentar com vocês junto com a visualização do exercício. Vamos lá, fica melhor. Cadê? Não, não é isso aqui não. Isso aqui é outra coisa que eu estou fazendo. Aqui. Vamos dar uma olhadinha então no exercício número 2, ó. No pós-guerra, o entendimento do nacionalismo, o que é ser nacionalista? Essa é uma questão importante, tá? Nacionalismo. É extremamente complicado. Até hoje, né? O que é ser nacionalista, né? Sei lá, nós temos, por exemplo, um presidente da República que se autonomeia nacionalista, mas que segue muito os passos dos interesses de outra nação, sei lá, né? O que é ser nacionalista e o que é ser internacionalista? Bom, pela avaliação de seus sentidos no momento de acelerada mudança histórica, né? Em tempos de globalização, como ser nacionalista nos dias de hoje, né? Acelerada mudança histórica. Os aliados, né? Quem foram os aliados? Inglaterra, França, União Soviética, Estados Unidos, Brasil, né? Derrotaram exatamente os nacionalismos racistas e imperialistas do nazifascismo alemão e italiano. Faz parte do discurso do nazismo e do fascismo lá na Segunda Guerra Mundial o nacionalismo exacerbado, né? Ele aparece inclusive na expressão terra e sangue, né? O termo é marcado, né? O termo é marcado, conota práticas desumanas derrotadas pela civilização. Pelo menos é o que nós achávamos, né? Que as práticas nazifascistas tinham ido para a lata de lixo da história. Parece que alguém foi lá e remexeu. Inclusive o Trump parece que vai ser reeleito. Contudo, é também no imediato pós-guerra que o termo reaparece, referindo-se à descolonização, lá na África, né? Na Ásia, tá? Então, a política nacionalista como anti-imperialista. As novas nacionalidades e práticas defensivas de economias fragilizadas. O protecionismo, né? Tentando garantir aí a ampliação do mercado interno, a defesa do mercado interno, tá? E aí vem, vamos ver aonde a fonte aqui ajuda, ó, a longa distância entre a Petrobras e Brasília. Então, alguma coisa em relação à Petrobras, né? Dentro da campanha O Petróleo é Nosso, Getúlio Vargas funda a Petrobras em 53. E antes disso ainda a CSN. No Brasil, o tema apresentado pelo trecho foi característico, vamos lá, pelas discussões entre integralistas e Aliança Nacional Libertadora, cujos resultados foram favoráveis a Vargas, simpático ao fascismo. Não, né? O Vargas elimina os dois grupos.
pelo estímulo às revoltas nacionalistas e separatistas dos anos 50. Não houve separatismo nos anos 50. Pela entrada maciça de investimentos estrangeiros voltados à promoção da agricultura do café. Não, os investimentos maciços no século XX são para a indústria, principalmente para a indústria automotiva no tempo de Juscelino, né? A correta é a D, o embate entre dois projetos, tá? Um deles defensor da entrada de capitais estrangeiros, o chamado entreguismo, né? Que era muito, muito defendido pela UDN, União Democrática Nacional, e o desenvolvimentismo, que previa a indução do desenvolvimento econômico através da ação do Estado, tá? Típico do PTB. Então, nós temos aí a alternativa D. Depois temos a questão número 1, então já estamos indo para a próxima aula, né? 1953, aula 58, acho, fala sobre o Vargas, o período do governo em que Vargas é eleito, pela primeira vez, aliás, diretamente pelo povo. Em 3 de outubro de 53, o presidente, lembra que 3 de outubro é uma data importante para o movimento varguista, né? Porque foi lá em 3 de outubro de 1930 que Getúlio Vargas tomou o poder, né? Indo do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro para promover a tomada do poder e o fim da República Velha. Né? Então tá aí, ó, 3 de outubro de 53. Vargas sancionou a Lei 2004 que criou a Petrobras, tá? Com o monopólio da exploração, do refino, tá? E do transporte de petróleo no Brasil. Monopólio esse que já foi, digamos assim, relativizado, flexibilizado. Tá? Sobre a criação dessa empresa, é correto, vamos lá. As rivalidades entre os partidos brasileiros da etapa pós-Estado Novo não prevaleceram sim, ó, já ferrou, no debate da Constituição da Empresa Nacional, porque a UDN era contra. Então houve debate sério. As suas origens remontam aos anos 40, com a campanha do petróleo, que inclusive colocou Monteiro Lobato e Vargas, né, que eram adversários no mesmo campo. E avançou muito com o envio por Vargas, em 51, de um projeto de lei para a criação da Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras. Desculpa. Pronto. Aprovada como uma empresa de propriedade e controle nacional encarregada de explorar em caráter monopolista as etapas da produção, exceto a distribuição. A distribuição continuou, aliás, a parte mais lucrativa, né? Continuou sendo aí própria de várias outras empresas, né? Texaco, Shell, enfim, Mobil, todas essas empresas continuaram participando da distribuição. Correto, tá? Então, todas as etapas menos a distribuição. Próximo exercício. Escola Superior de Propaganda e Marketing. Leia as afirmativas relativas ao governo Vargas entre 51 e 54. O último governo Vargas, né, que ele vai cometer suicídio em agosto de 54. Tá? Vamos ver aqui. A 1 e 2 são verdadeiras. Vamos ver por que a 3 é falsa. Entre os adversários civis do governo estavam os integrantes do PSD. Não. O PSD foi um dos partidos criados por Getúlio Vargas. Ele criou, antes de sair do poder em 45, o PSD e o PTB. Contra Vargas era a UDN, União Democrática Nacional, do Carlos Lacerda, que era contra Getúlio Vargas. Tá? Então a número 3 é falsa. Ai, meu Deus, acho que eu tô com mal olhado, preciso me benzer. Bom. Próximo exercício, já da próxima aula, né? Está nos mostrando aí o Juscelino Kubitschek de Oliveira aqui, né? Na inauguração da Volkswagen, né? Tá vendo? Em 1959.
E aqui Getúlio Vargas examinando o protótipo de um carro brasileiro fabricado pela FNME, Fábrica Nacional de Motores. Volkswagen, alemã, Juscelino. Vargas, Fábrica Nacional de Motores, tá bom? Então, são dois projetos diferentes aqui. Bem, os governos de Getúlio Vargas e Juscelino foram momentos marcantes na história econômica brasileira, especialmente ao desenvolvimento industrial. Uma semelhança, então ele não está perguntando a diferença, mas a semelhança entre a industrialização brasileira em Vargas e JK está apontada na expansão do mercado interno, né? Era preciso que houvesse mais consumidores para poder ampliar a produção, né? Flexibilização do monetarismo, isso aqui é uma afirmação de macroeconomia, né? Regulação da política ambiental. A questão ambiental só aparece a partir dos anos 70, mais ou menos. E a autonomia do progresso tecnológico não, né? Porque nós estamos usando tecnologia alemã, etc. E o outro não. Universidade Estadual de Londrina, a construção de Brasília, né? Que passou a ser a nossa capital, tá? Vamos lembrar que Brasília também isola os políticos da pressão existente aqui no eixo do Sudeste, né, no eixo Rio-São Paulo. Você leva os políticos lá para o meio do Planalto Central para você fazer uma marcha de protesto, qualquer coisa, é muito complicado, né? E aí a classe política vive lá na Ilha da Fantasia. Vamos lá. Fez parte do processo de desenvolvimento dos anos 50, liderado por Juscelino Kubitschek, os famosos 50 anos em 5, e seu vice João Goulart. Né? João Goulart já havia sido candidato a presidente pelo PTB e ficou em segundo lugar, perdeu para o Juscelino. E depois viria a perder para o Jânio Quadros também. O projeto modernizante de Juscelino assentava-se na política 50 anos em 5, né? Fazer o Brasil avançar 50 anos em 5 anos de mandato, que preconizava dotar o país de infraestrutura para sustentar a industrialização, através, por exemplo, da formação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né? Também a abertura de estradas, tá? Então, nós temos vários setores aí infraestruturais aplicados por Juscelino, né? Investimentos aplicados por Juscelino para que houvesse o crescimento da nossa indústria, tá? Disseminou o ensino técnico? Não, né? As ETECs já existiam aqui no Brasil, né? Não tem como. E os institutos técnicos federais são do tempo do Vargas. Expandiu a construção de usinas hidrelétricas, isso sim, né? A hidrelétrica lá de Paulo Afonso, né? Tudo vem aí da época dele. Implantou a Sudam, não, ele implantou a Sudene, né? Sudene, não Sudam. A Sudam é do tempo dos militares, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Priorizou a importação de veículos, não, ele importou fábricas, não veículos, fábricas de veículos, tá? Fábricas de veículos, não veículos. Privatizou a Companhia Siderúrgica Nacional, não, quem fez isso foi Fernando Collor de Mello. Então, alternativa B. Depois, questão número 1, já da aula do Jânio Quadros, né? Um dos episódios mais controvertidos e menos elucidados da história do Brasil foi a renúncia de Jânio Quadros, em 61. Poucos meses de governo, ele tenta dar o autogolpe, né, para governar com poderes ditatoriais, ele que era contra a classe política, que completou aí 50 anos em 2011, né? É isso? 2011. Bem, a esse respeito, considere 1, 2, 3 e 4 a seguir. Todas estão corretas, né? E vamos ler aqui, ó. O vice-presidente João Goulart, considerado por setores da elite comunista, foi impedido de assumir o governo. É verdade.
Os militares não queriam que ele assumisse, só permitiram que ele assumisse com a solução parlamentarista, voltar ao Brasil e ser uma espécie de rainha Elizabeth, né, não mandar em nada. Tá? E depois, por plebiscito, é que ele passa a ser presidente, com poderes de fato. Então, essa aqui é verdadeira, realmente. 2. A campanha da legalidade, liderada pelo cunhado dele, Leonel Brizola, defendeu o cumprimento da Constituição, exigindo a posse de Jango, inclusive colocando militar contra militar, né? Fazendo com que os militares fossem aí um contra o outro, o que acabou assustando os militares e levando a posse do João Goulart. Para diminuir os conflitos, o Congresso instituiu o parlamentarismo. Nosso primeiro-ministro foi o Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, tá? Então, sendo assim, garantida a posse de Jango com poderes muito diminuídos. 4. Resultou em uma crise política, a renúncia, uma vez que setores poderosos faziam oposição a João Goulart, o Jango, que era acusado de comunismo, sendo esse fato uma das justificativas para o golpe de 64, ainda mais quando João Goulart começou a falar em reformas de base, reforma agrária, né? Deixar o pobre com um pouquinho mais de dinheiro no bolso. Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Questão número 2, né? Temos aí o João Goulart falando, em 13 de março de 64, 2 semanas antes do golpe que iria derrubá-lo, tá? Num comício lá na Central do Brasil, em que ele anuncia as reformas de base. Isso aí foi a gota d'água, quer ver? Dirijo-me a todos os brasileiros, não apenas aos que conseguiram adquirir instrução nas escolas, que aliás eram bem poucos, né? Mas também aos milhões de irmãos nossos que dão ao Brasil mais do que recebem, que pagam em sofrimento, em miséria, em privações, o direito de ser brasileiro e de trabalhar de sol a sol para a grandeza do país. Aqui estão os meus amigos trabalhadores, na presença das mais significativas organizações operárias e lideranças populares deste país. Aqueles que reclamam do presidente da República uma palavra tranquilizadora para a nação. O que posso dizer-lhes é que só conquistaremos paz social pela justiça social. A maioria dos brasileiros já não se conforma com uma ordem social imperfeita, injusta e desumana. No evento conhecido como Comício da Central do Brasil, comício, né, dia 13, o presidente João Goulart proferiu um discurso em que reafirmava algumas de suas propostas, atendendo à demanda dos sindicatos. A proposta desse governo mais associada à justiça social, qual foi? A reforma agrária, que não foi feita até hoje. Ao contrário, o que nós temos é uma concentração cada vez maior da terra no Brasil. E nenhum país se desenvolve sem fazer reforma agrária. Tá? Portanto, alternativa A. As outras ele também até prometia, mas elas não são tão estruturais e estruturantes de uma nova realidade quanto a reforma agrária, que eu espero que a geração de vocês faça para que o Brasil possa continuar se desenvolvendo. Amanhã nós vamos estudar um negócio chamado contracultura. Vai ser muito bom, por favor, não percam a aula, tá bom? Hoje, daqui a pouquinho, nós temos mais uma correção de exercícios aí. Tchauzinho, até daqui a pouco.